Que o Carlos Bolsonaro é um criminoso quanto mais, isso aí é fato. A questão, inclusive, da prisão dele é só do tal TikTok que tanto ele e o ex-ministro Ciro Nogueira falava tanto acontecer. Os crimes que foram cometidos pelo Carlos Bolsonaro não tiveram sua punição ainda no curso do mandato do seu pai, porque ele era presidente da República, criariam a narrativa de perseguição e, na minha opinião, de forma inteligente, a justiça naquele momento preferiu deixar o processo eleitoral transcorrer para que esses fatos externos não interferissem para depois fazer valer a lei. O grande problema é que agora, sabendo de todos os crimes que o clã Bolsonaro cometeu com cartão corporativo, eu quero ver, inclusive, a Michelle, né, fazer piadinha de novo, porque na época que vazou ali os dados, né, sob sigilo, que envolviam ali as visitas dela, ela era minha manicure. E eu falei, eu quero esperar os outros dados virem a público pra gente falar, porque esse dado que vocês estão falando é da quebra de sigilo, que tá trazendo as visitas, foram mais de 500 pessoas, se não me engano, 564 pessoas que visitaram ela, e os dados que a gente viu ali foram de algumas pessoas que visitaram ela. Então eu falei, vamos ver os dados do cartão corporativo, vamos ver outros dados pra gente falar. E tá acontecendo. Agora, o filho preferido do Jair Messias Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, tá com os dias contados em liberdade, porque como vereador, né, federal, como a gente costuma brincar aqui, como vereador do Rio de Janeiro, ele não tem prerrogativa de função, né, especial por função, então ele não tem o tal foro privilegiado. Então bateu no Brasil com a quantidade de crimes que ele cometeu, né, e eu não vou usar nenhum termo supostamente aqui, porque é fato notório os crimes que o Carlos Bolsonaro cometeu, porque nem ele faz questão de esconder. Inclusive o mais recente foi divulgar nas redes sociais do pai, crime cometido por ele e pelo pai, já que as redes sociais são do pai, onde questiona de novo as eleições com informação falsa. Agora o que é que tá acontecendo? Ele tá com medo de voltar pro Brasil. Detalhe, covarde era o Lula, covarde eram os filhos do Lula e nenhum deles fugiu do Brasil quando a Operação Lava Jato, que tinha um objetivo claro, decidiu ali macular a imagem de todo mundo que o Sérgio Moro achava que deveria para que o interesse dele em ir ao STF e se tornar ministro da Justiça de um governo fascista fosse atendido. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. Se puder colaborar de outra maneira também, colabore com o nosso Pix. O Pix é esse que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Tô meio acelerado hoje, como vocês perceberam, né? Tem muita informação pra falar, pouco tempo pra gravar vídeo. Eu só consegui gravar 3 vídeos hoje, que eu ainda tô um pouco cansado. Era pra eu ter ficado de descanso até hoje, mas decidi antecipar minha volta pra ontem, tanto que eu até perdi uma diária lá no hotel que eu tava, porque muita coisa acontecendo, eu gosto do que eu faço, eu não faço meramente pelo alcance ou pelo retorno financeiro, porque a gente ganha uma monetização do YouTube aqui, mas isso é uma consequência do trabalho, e mesmo quando a gente não tinha monetização, esse trabalho era feito, mesmo quando o YouTube mantém a monetização restrita, a gente continua fazendo esse trabalho, então eu tava incomodado e decidi vir pra casa pra trabalhar. Então desculpa tá um pouco acelerado hoje, não tá falando mais ponderado, mais devagar, né, tá falando um pouco mais rápido aqui, porque é muita coisa, eu tô bastante agitado, porque a prisão do Carlos Bolsonaro é questão de tempo. Quem acompanha esse canal aqui sabe que há muito tempo a gente vem falando dos crimes cometidos pelo Carlos Bolsonaro e que a prisão dele não tinha acontecido ainda por causa do pai. Tanto que vocês vão lembrar que lá em maio do ano passado, quando começou aquela polêmica de abre a CPI para investigar o ministro Milton Ribeiro, que é para caçar o Bolsonaro, que é o impeachment, que é para caçar não sei quem, que é para impeachment o Bolsonaro. Eu falava, gente, não vai dar tempo de caçar o Bolsonaro e eles vão criar uma narrativa de perseguição e isso pode virar contra nós. Isso pode ser um cavalo de Troia, não um presente. Isso pode virar contra nós. Na época teve aquele escândalo lá do ministro Milton Ribeiro com o pastor Gilmar, né, e os outros pastores lá que, segundo o ministro Milton Ribeiro, fazia as coisas de acordo com os interesses do Bolsonaro. E que eles tinham carta branca lá porque era uma ordem direta do presidente à época, Jair Messias Bolsonaro. E a mesma coisa eu falava da prisão do Carlos Bolsonaro. Eu dizia, olha, o Carlos Bolsonaro só vai ser preso provavelmente quando o governo Bolsonaro acabar, por um motivo óbvio.
o ministro Alexandre de Moraes, que não é burro e nem nada, ele não vai querer gerar um fato político para que o clã Bolsonaro se vitime e diga que existe uma perseguição do judiciário, que se eles não forem eleitos, que os filhos vão ser presos, que o Bolsonaro seria preso e que isso e que aquilo. Que era só o que faltava eles falarem ali de forma mais explícita durante o pleito e o processo pré-pleito eleitoral. Resultado, passou a eleição, o líder da organização criminosa que a gente conhece como Gabinete do Ódio, o líder dela é o Carlos Bolsonaro, segundo várias denúncias. Ele começou, inclusive, eu preciso relatar isso, tá? Ele começou a processar várias pessoas. Tem uma pessoa que eu não sei se já falou publicamente isso, mas é do nosso ciclo aqui. Ele teve de ir na delegacia recentemente prestar depoimento por calúnia de difamação, porque o criminoso chamado Carlos Bolsonaro, né, que tem conduta criminosa diariamente nas redes sociais, disseminando informação sabidamente falsa, ele processou essa pessoa só para gerar custos advocatícios, ou só para gerar um desprendimento de tempo para a pessoa poder ir lá na delegacia, prestar depoimento e tudo mais, enfim. E aí o que é que tá acontecendo? O Carlos Bolsonaro tá com medo de voltar pro Brasil. Por quê? Aqui no Brasil ele tá sendo investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E também tá com sigilo bancário quebrado. Ele fugiu pra Atlanta, na Geórgia, ainda ali na véspera do Natal de 2022, contrariando ali o seu pai e a sua madrasta, não ficou no mesmo lugar, eles não se entendem, né? O Carlos e a Michelle Bolsonaro. E agora ele tá com medo de voltar pro Brasil porque sabe que vai ser preso. A prisão preventiva do Carlos Bolsonaro é questão de tempo. Ele é uma figura que claramente, se mantiver solta, vai atrapalhar o processo investigativo e vai destruir possivelmente provas que possam ajudar na elucidação dos supostos crimes cometidos por ele. Existe nesse momento, inclusive, a possibilidade de ele nem voltar nesses próximos dias para o Brasil. Ele já comentou com pessoas próximas que não sabe quando vai voltar. E olha que ainda faltam 2 anos para o mandato dele de vereador federal, como a gente costumava brincar, acabar. Essa é a consequência do Carlos Bolsonaro e a consequência do Jair Messias Bolsonaro não quererem voltar para o Brasil é óbvia. Eles sabem dos crimes que cometeram. Agora, para todos os vagabundos que atacaram o presidente Lula quando estava preso ou em processo investigativo, que dizia que o Lula era isso, que o Lula era aquilo, que não sei o quê. Ficou provado que o juiz era parcial e não se trata de o Lula ter ou não ter culpa. Eu não vou entrar nem no mérito de ter culpa ou não ter culpa, de se ele fez ou não fez. Ficou claro que o juiz não era parcial. O juiz agiu de interesse particular ali, infringindo inclusive o princípio da equidade que o magistrado precisa ter, no equilíbrio, equidade, no equilíbrio entre os lados. Manter a distância entre acusação e defesa, ele tem de se ater aos fatos, e como ele já discussou em várias oportunidades, que ele sempre chegou o Lula como inimigo cabal. Ele não fala assim, o Lula sempre foi o meu inimigo cabal quando eu era magistrado. Ele não fala assim, mas ele fala em várias oportunidades que o PT e que o Lula são inimigos históricos dele, sempre foram nossos inimigos históricos. Então ele viu o presidente Lula, quando era ex-presidente, como inimigo cabal. Resultado, Lula ficou aqui no Brasil e falou, não vou fugir. O Ciro Gomes, inclusive, na época, chegou até a cogitar a possibilidade de o Lula ir para uma embaixada, porque o Lula seria preso e o Ciro estava certo. O que aconteceu, o Ciro falou, Lula, você vai ser preso, já tá tudo armado. Eles não querem saber se você é culpado ou inocente. Você tá sendo vítima de lawfare, que quando se utiliza recursos jurídicos para obter resultados políticos. No caso do Moro e do Dallagnol, gravíssimo, porque você tinha um procurador da República, o procurador do Ministério Público Federal, né, o Dallagnol, só fazendo essa correção, e o magistrado agindo em conluio para poder condenar o ex-presidente Lula, quando os dois tinham interesses políticos. O Sérgio Moro em tirar o presidente Lula da corrida eleitoral de 2018 para que o Bolsonaro vencesse e fosse nomeado por ele ao STF, supostamente, e o Dallagnol hoje a gente está vendo deputado federal eleito pelo estado do Paraná. 2 calhordas que foram responsáveis, inclusive, por esse fomento do ódio e perseguição ao STF, às instâncias superiores, porque eles, Moro e Dallagnol, foram quem fomentaram essa ideia de que o STF é corrupto, o STF está contaminado, que as decisões do STF têm beneficiado os bandidos. Eles que ajudaram a criar essa narrativa que a gente vê hoje aí sendo encampada por bolsonaristas patriotas para poder tentar derrubar a democracia e o Estado democrático de direito. Então a matéria que está aqui, inclusive, publicada
na revista Fora, essa aqui pelo Plínio Teodoro, ele fala sobre essa questão do medo do Carlos Bolsonaro de voltar para o Brasil e fala sobre um fato que aconteceu também em novembro na Câmara do Rio de Janeiro, que o Carlos Bolsonaro, ficou preso no elevador e foi um defeito técnico, segundo a Câmara divulgou na informação na época, e o Carlos Bolsonaro disse que não, que ele foi vítima de um atentado. Se fosse para ser vítima de um atentado, não era melhor ter derrubado o elevador? Por que deixaria um elevador preso entre um andar e outro? Ou seja, é os atentados tabajaras que o clã Bolsonaro espalha por aí, né? Paranoia e prisão em elevador. Os motivos de Carlos Bolsonaro para não voltar ao Brasil. Investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa e com sigilo bancário quebrado, Carlos fugiu para Atlanta, nos Estados Unidos, na véspera do Natal. O medo de ser preso assim que o pai Jair Bolsonaro deixasse a presidência fez com que Carlos Bolsonaro embarcasse rumo a Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, na véspera do Natal de 2022. E agora o filho 02 do ex-presidente não tem previsão de retorno ao Brasil, mesmo tendo de cumprir mais 2 anos de mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em conflito com a madrasta, Michele Bolsonaro, Carlos teria optado por não ir ao encontro do pai, que também fugiu para os Estados Unidos. Ele está na Flórida e está isolado após divulgar o vídeo golpista nas redes sociais do pai, o pai, no caso, está na Flórida, né? Que foi incluído, inclusive, na investigação por incitação aos atos terroristas e lista vários motivos para temer voltar ao Brasil. O principal deles é a paranoia constante que Carlos alimenta sobre o risco de morte dele próprio e de parte do clã, em especial de Jair Bolsonaro. Principal propagador da tese de Adélio na campanha de 2018, aqui tá errado, 18, agiu, que supostamente teria agido amando, né? Adélio, ele fala. Carlos tem medo de voltar ao Brasil sem segurança dos agentes federais que cuidam da família do ex-presidente e sofrer ataques. Segundo Juliana Dalpiva, do Portal UOL, que na época o Bolsonaro tinha ali a proteção para os filhos também, né, quando era presidente. Segundo Juliana Dalpiva, do Portal UOL, um acidente ocorrido em novembro do ano passado, após a derrota do pai para Lula nas eleições, alimenta ainda mais a paranoia de Carlos. O filho de Bolsonaro teria ficado preso no elevador da Câmara Municipal entre o 9º e o 7º andar. Entre o 9º e o 7º andar? Entre o 9º e o 7º andar, no 8º ali, né? Enfim. É alguma coisa errada nesse cálculo aí. Embora o próprio Legislativo Carioca diga que se tratou de uma falha normal e que o elevador ficou parado entre 2 andares por alguns minutos e logo voltou a funcionar, Carlos fantasia a tese de que ele foi vítima de um suposto atentado. Investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, alvo de apuração sobre o gabinete do ódio bolsonarista e com sigilo quebrado, Carlos tem, no entanto, motivo factível para continuar a sua fuga: a possibilidade de ir para a cadeia. E eu vou dizer aqui quantas vezes forem necessárias. Quem segue a gente sabe há quanto tempo a gente vem falando que Carlos Bolsonaro, que Jair Bolsonaro, que deputado tal, todos seriam presos. Era só questão de o Bolsonaro deixar o cargo de presidente da República. Fato que aconteceu e agora a gente vê aí essa fuga, né, no caso dele para os Estados Unidos, dos dois, aí com medo de arcar com seus compromissos. O próprio Bolsonaro, que disse que anteciparia sua volta ao Brasil, já disse que não pretende voltar tão cedo. Só que eu não ficaria tão tranquilo se fosse ele, porque o governo americano e a justiça já está de olho nele também lá. E pra quem tá falando sobre a questão de o Carlos Bolsonaro ter mais 2 anos de mandato, deixa eu lembrar pra vocês uma coisa aqui, tá? Pela quantidade de dinheiro roubado do povo através de esquemas de Caixa 2, de orçamento secreto, de cartão corporativo e de tantos outros esquemas envolvendo a família Bolsonaro, vocês acham que o Carlos Bolsonaro tá preocupado em passar mais 2 anos como vereador? Sério mesmo, vocês estão pensando nisso? Enfim, comenta aí o que é que vocês acham que vai acontecer com o Carlos Bolsonaro. Compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscrevam no canal, deixa like. Siga também o meu amigo Ferrez no perfil dele, Ferrez. Siga também a loja, né? Da sua loja dele. Tá aqui camisa bem interessante dos motoboys aqui, como é que trabalham, né? Até morrer aí os motoboys. E eu ia fazer um vídeo sobre essa questão da Uber, né? Que os bolsonaristas estão dizendo de novo que o Lula vai regulamentar a Uber, que vai tornar a Uber CLT, que vai tornar os entregadores de aplicativo CLT. E não tem nada a ver, eu já fiz vídeo sobre isso, mas eu volto nesse tema aqui ao mesmo do vídeo anterior. A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que hoje tem à frente o ministro Paulo Pimenta, precisa acordar. A gente dá a vara, a gente dá a isca, a gente joga a isca dentro do rio. Agora, pra capturar o peixe, meu amigo,
aí é com vocês, né? A gente não pode capturar o peixe também. Vocês precisam fazer um esforço básico. Eu já fiz vários vídeos no canal aqui explicando sobre essa questão, a questão da regulação da mídia. E tem pautas que são meio óbvias que a extrema-direita vai utilizar e que parece que a esquerda tá dormindo num sono rentubante, né? A esquerda ligada ao governo nesse momento, a esquerda do PT, que não consegue, ó, ter o estalo de acordar e entender que movimentar as redes sociais e produzir material para desconstruir fake news não é postar a agenda do presidente da República, não. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui a opinião de você sobre o que vai acontecer com Carlos Bolsonaro, com Jair Messias Bolsonaro. Marca seus amigos nas redes sociais, siga a gente no Facebook também. Esse vídeo tá publicado lá, tá bom? No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.